Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, vamos dar o início do nosso segundo e último dia do webinar, Diálogo e Justiça Ambiental, Reflexões na Semana do Meio Ambiente. Esse evento ele foi promovido pela Comissão de Direito Ambiental da 45ª Subseção da OAB de Patos de Minas, da qual eu tenho a honra de presidir. Com esse evento, a gente visou contribuir com o jovem advogado, tratando sobre temas que propõem não apenas a reflexão, mas auxiliam na nossa jornada jurídica. Eu, em nome da Comissão de Direito Ambiental, agradeço a todos pela presença e informo que no final de cada palestra vão ser respondidas todas as dúvidas, então vocês podem já ir mandando no chat ao longo da palestra, que no final a gente vai destinar uns 10, 15 minutinhos para responder. Cada palestra vai ter a duração de 40 minutos. E na próxima semana a gente vai enviar os certificados de presença no e-mail de cada um. Então vamos ao início da primeira palestra com a doutora Caroline Frade Lameirinha, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, coordenadora regional das promotorias de justiça do meio ambiente das bacias dos rios Paracatu, Urucuia e Abaeté, e também é pós-graduada em Ciências Criminais pela PUC-MG. Com a palavra, a doutora Carolina. Bom dia. Em primeiro Bom lugar, dia. gostaria de parabenizar a subseção da OAB de Patos de Minas, na sua pessoa, doutora Thais, pela iniciativa de lançar luz sobre esse tema, né, na Semana do Meio Ambiente, ainda mais na nossa região em que as atividades, né, do agronegócio e também industriais são tão potentes. Então, é um campo de atuação que ele está em expansão e realmente há uma necessidade de qualificação dos jovens advogados para atuar nessa área. Então, agradeço o convite e espero que a nossa manhã seja proveitosa, como foi a de ontem, que eu tive, né, a oportunidade de acompanhar. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Vocês me digam, por favor, se estão vendo. Sim, tá dando para ver, sim. Sim? Vou Sim, colocar no modo de apresentação, ok? certinho. Tá certo. Então, vamos lá. Bom, como dito, né, eu sou promotora de justiça e eu atuo na Coordenadoria Regional de Meio Ambiente, com sede aqui em Patos de Minas, e que tem por finalidade prestar apoio técnico e jurídico às promotorias de justiça do Noroeste de Minas e Alto Paranaíba nas questões ambientais de maior complexidade ou de alcance regional. E um dos temas, né, que tem sido objeto de uma atuação de destaque aqui da coordenadoria, né, em termos de prioridade, é exatamente o tema resíduos sólidos. Então, eu vou fazer uma explanação, em primeiro lugar, né, situando a, a respeito da legislação que trata dos resíduos, para possibilitar uma compreensão das principais modalidades de resíduos que a gente tem os problemas diários aqui nas nossas cidades, trazer um pouco da atuação do Ministério Público e, no final, trazer algumas perspectivas, né, sob a ótica aí da advocacia ambiental e a interface com a atuação do Ministério Público. Bom, em primeiro lugar, quando a gente trata, né, de direito ambiental, e também isso não é diferente quando a gente discorre sobre os resíduos sólidos, toda a nossa fundamentação, ela parte da Constituição Federal. Então, o artigo 225, ele prevê que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, mas, para além de um direito, esse mesmo artigo impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o artigo 225, ele impõe a todos os cidadãos um exercício de uma cidadania ativa, não apenas de aguardar de forma passiva a realização das políticas públicas pelo poder público, mas ele impõe também que toda a coletividade se envolva na defesa do meio ambiente e na adoção de medidas de preservação. Isso é extremamente importante quando a gente trata da política municipal de resíduos sólidos.
E, além disso, no artigo 225, vem o fundamento, né, da tríplice responsabilidade por um dano ambiental. Ontem o professor, né, Roberto Brandão abordou bem essa questão, mas, né, não custa repetir que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, elas sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções na esfera penal, na esfera administrativa, isso independente da obrigação de reparar os danos causados, que é a responsabilidade civil. Ao Ministério Público, incumbe a atuação na responsabilidade penal e na responsabilidade civil. A responsabilidade administrativa, ela é de competência do Estado no exercício do poder de polícia. Ontem esse ponto foi muito bem abordado na primeira palestra. E, por sua vez, o Ministério Público vem também previsto na Constituição Federal como uma instituição que integra o sistema de justiça, a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E dentre as funções institucionais do Ministério Público, vem, né, previsto a promoção de forma privativa da ação penal pública e a promoção de inquérito civil e ações civis públicas para a proteção do meio ambiente. Então, estão aqui os fundamentos para a atuação do MP na responsabilização criminal e na responsabilização civil por danos ambientais. Eu também gosto de trazer essa alteração de perspectiva da forma de atuação do Ministério Público, que no passado atuava de maneira muito demandista, né? Era a atuação clássica, era judicializar, apenas buscar a responsabilização diante de um dano, e atualmente a vertente de atuação do Ministério Público tem buscado prezar pela resolutividade, atuando de forma transdisciplinar, de forma proativa, deixando a judicialização como última ratio, como uma última via mesmo. E essa mudança de perspectiva é importante também para a advocacia ambiental, porque o direito ambiental, grande parte da atuação dele se dá na esfera extrajudicial e não na esfera judicial. A grande chave da atuação no direito ambiental é buscar resolver as questões de forma a evitar uma judicialização. Isso a gente vai, eu vou detalhar um pouco mais à frente. E no que diz respeito ao nosso tema, né, resíduos sólidos, primeiro eu vou trazer um alinhamento de conceitos para depois a gente aprofundar nas formas de atuação, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem prevista na Lei 12.305 de 2010 e prevê que a incumbência do Distrito Federal e dos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios. Então, a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos incumbe, em primeiro lugar, aos municípios. E o que se compreende, né, dentro do gerenciamento dos resíduos sólidos? É um conjunto de ações exercidas, né, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada e só então disposição final dos rejeitos. Normalmente, em grande parte dos municípios aqui da região, tanto do Noroeste quanto do Alto Paranaíba, a realidade até o ano passado, em alguns ainda assim permanece, né, com uma perspectiva de alteração, que isso vai, logo eu vou abordar, mas a realidade é que se passava da coleta diretamente para a etapa da disposição final. E a disposição final ainda realizada de forma irregular em lixões, né? Então, a situação era de total descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque essa lei ela exige que haja a triagem dos resíduos, que haja o tratamento, aqui do tratamento a gente inclui o tratamento dos recicláveis e o tratamento dos orgânicos, para só então se dispor daquilo que realmente não tem condição de ser aproveitado. E esse é o ponto-chave para se entender a mudança que tem se buscado fomentar aqui na nossa região, que é a diferença entre resíduo e rejeito.
O resíduo é todo material, substância, objeto ou bem descartado no meio ambiente resultante das atividades humanas em sociedade. Então, tudo que nós geramos, né, embalagens, garrafas, alumínio, papelão, isopor, papéis, tudo isso é resíduo, restos de comida. Mas e o que é rejeito? Rejeito é aquela pequena parte dos resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos, né, tecnológicos e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, que aí sim seria o encaminhamento dessa parcela dos rejeitos para o aterramento em aterros licenciados. Então, não é correto fazer a coleta indiferenciada e aterrar, né, todos os resíduos, ainda que seja em um aterro licenciado, tá certo? O correto é que haja o aproveitamento dos materiais recicláveis, o tratamento dos orgânicos. Isso eu vou mostrar para vocês como algumas ações já têm sido feitas nesse sentido aqui da nossa região. A mesma lei federal estabelece a ordem de prioridade na gestão dos resíduos, e essa ordem de prioridade, cada um de nós, enquanto cidadãos, tem que internalizar, né, na consciência, para buscar, em primeiro lugar, não gerar o resíduo, reduzir a quantidade de resíduo gerado. Então, né, se eu tenho a possibilidade de usar um copo de vidro, uma garrafa né, uma garrafinha em vez de garrafa plástica, eu estou evitando gerar resíduos plásticos que não tem, né, necessidade nenhuma da gente utilizar e gerar um resíduo de uso único, né? Além disso, deve-se buscar reutilizar o máximo possível, né, os materiais, havendo esgotamento ali da sua utilização, encaminhar o que for reciclável para a reciclagem, promover o tratamento dos resíduos, isso já é gestão municipal, né, de tratamento de resíduos, e, por fim, apenas ao final, encaminhá-los para a disposição final adequada dos rejeitos. Para a gente compreender uma classificação que eu acho ela bastante prática, a partir da destinação que deve ser dada a partir de cada modalidade de resíduo, eu trago aqui uma classificação em três principais categorias, três grandes categorias. Os resíduos sólidos urbanos, que são são os resíduos domiciliares, esses gerados, né, nas atividades domésticas, nas nossas residências. Os resíduos de limpeza urbana, que são aqueles originados da varrição e da limpeza de rua. E os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço que tenham característica e volume compatíveis com os resíduos domiciliares. Então, o resíduo do pequeno comércio, tá? E isso depende aí da autorização do poder público municipal para ele, e isso é uma regra, né, nos municípios. Esse tipo de resíduo é o que é abrangido pela coleta tradicional, pelo caminhão que passa, né, na nossa porta. Então, esses são os resíduos sólidos urbanos. Uma segunda classe de resíduo é aquele que é sujeito a plano de gerenciamento pelo próprio gerador, ou seja, o gerador ele desempenha uma atividade diferenciada e, portanto, ele é responsável por gerenciar o resíduo que ele gera. Já vou dar os exemplos na sequência. E, por fim, uma terceira classificação diz respeito aos resíduos que são sujeitos ao sistema de logística reversa. Então, vamos aprofundar um pouquinho em cada uma dessas classificações. Os resíduos sólidos urbanos, né? Nós, geradores desta modalidade de resíduos, nós temos a nossa responsabilidade de disponibilizar esses resíduos de forma adequada para coleta ou, eventualmente, para sua devolução. Então, aqui entra o fundamento constitucional, né, de que cada cidadão também tem o dever de preservar e proteger o meio ambiente. Então, aqui, cada pessoa residente no município deve organizar os seus resíduos gerados em sua residência, separando em recicláveis, eventualmente, se houver a coleta também seccionada dos orgânicos, separar os orgânicos e a fração do resíduo indiferenciado, que seria o que realmente vai para os aterros. Hoje, em Patos de Minas, nós não temos essa realidade. Eu faço a separação aqui na minha casa, mas eu sei que a hora que o caminhão passa, tudo isso é misturado e vai encaminhado para o aterro. Nós estamos com uma perspectiva, né,
real e próxima de mudança desse cenário, em que vai ser exigido da população essa segregação dos resíduos e a disponibilização no horário adequado e no dia adequado para a coleta. E aqui, para a gente ter uma visualização, né, do que seria cada um, o reciclável são esses materiais que podem ser aproveitados, né, pela coleta seletiva, e o material reciclável ele tem correlação com os catadores. Isso é importante a gente destacar, porque a forma correta de se implementar a política pública de gerenciamento de resíduos sólidos é mediante o fortalecimento das associações e cooperativas de catadores e a destinação desta modalidade de resíduos para este setor, tá certo? Para que eles tenham, né, desenvolvam a sua renda, e atualmente são os que mais prestam serviços ambientais, porque hoje a reciclagem no Brasil ela fica basicamente às custas dos catadores, que são expostos a situações atualmente degradantes de trabalho. E o projeto que está em curso, tanto no Alto Paranaíba quanto no Noroeste, visa potencializar esse serviço da reciclagem, promovendo uma estruturação das organizações de catadores para que eles possam desenvolver com mais potencial esse serviço de reciclagem. A segunda categoria, né, os orgânicos, que eles podem ser compostados e transformados em adubos, e inclusive nos aterros, os orgânicos são os que mais geram, né, os gases em razão da decomposição, então a gente tem que buscar tratar os orgânicos e não aterrá-los, e por fim os rejeitos, aqueles que realmente não podem ser reciclados e aproveitados. Então vocês vejam, eu não sei se vocês têm a dimensão, mas dentro dos estudos de gravimetria, que é a análise de todo o resíduo que é gerado no município, normalmente o rejeito é cerca de 33% de todo o resíduo que é gerado. Os outros 33% são de recicláveis e de orgânicos, né? É basicamente equivalente. Então, em vez de aterrar 100%, a gente deveria estar aterrando apenas cerca de 30% daquilo que é gerado. Agora, a segunda, né, modalidade que eu mencionei, os resíduos que são sujeitos a plano de gerenciamento próprio elaborado pelo gerador. Então, veja só, são resíduos diferentes: os resíduos industriais, os resíduos do serviço da saúde, resíduos da construção civil, da mineração e os perigosos. Esses tipos de resíduos, o caminhão da coleta, ele não faz a coleta para se misturar com o resíduo urbano. Eles são resíduos especiais. E em razão da sua especificidade no desempenho da atividade econômica, os próprios geradores devem fazer a destinação adequada, tá certo? E isso é muito comum, é fácil da gente visualizar quando a gente pensa principalmente no serviço da saúde, né? Existe as empresas próprias que fazem a coleta nos hospitais, em clínicas, né? Então, esse serviço, esse tipo de resíduo, ele não pode, devido ao alto teor, né, de contaminação, ser misturado com os resíduos comuns. E a terceira modalidade, né, quando a gente tem o enfoque da destinação, é dos resíduos sujeitos à logística reversa, que são aqueles produtos que, após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público da limpeza urbana, né, os próprios fabricantes, importadores e distribuidores e comerciantes devem implementar esses sistemas que visam o retorno dos produtos à própria cadeia produtiva, tá certo? Eles reaproveitam esses materiais nos sistemas produtivos de novos produtos, ou então encaminham para uma destinação adequada, porque existe, né, estruturas de aterros especializados em resíduos perigosos, em altos contaminantes, que não se confundem com os resíduos comuns. Então, os agrotóxicos, as pilhas e baterias, os pneus, os óleos, as lâmpadas e os produtos eletroeletrônicos, eles não devem ser misturados com o nosso resíduo domiciliar e coletado pelo caminhão comum. Então, quando vocês têm aí, né, pilhas, baterias em casas, lâmpadas, o correto é segregar e juntando essa modalidade de resíduo e depois encaminhar para a destinação correta. E antes, aqui em Patos de Minas, a gente não havia como fazer isso, né? Mas a gente tem já algumas iniciativas aqui na região de logística reversa que hoje
nós, enquanto população e o setor empresarial, já pode, né, fazer o encaminhamento correto desses resíduos de logística reversa. A primeira experiência que a gente teve na região foi em Unai, uma iniciativa da Associação de Proteção Ambiental Nacional, a APAM. Ela implementou o primeiro centro de logística reversa, e a partir do êxito nessa iniciativa, que envolveu, né, todo o comércio local e solucionou questões graves ambientais, porque lá em Unai os pneus estavam sendo encaminhados para o lixão, pilhas, baterias, lâmpadas, resíduos contaminados, estavam todos indo de forma misturada e irregular para o lixão. Então, a partir do momento que houve essa segregação, embora lá eles ainda continuem tendo um lixão, esses produtos de alto potencial de contaminação, eles já estão sendo destinados para o Centro de Logística Reversa. E diante do êxito na iniciativa, essa iniciativa já foi replicada. E, recentemente, Patos de Minas inaugurou o seu Centro de Referência Logística Reversa, fica ali no bairro Cidade Nova, em que a população pode fazer, né, reunir o seu resíduo em casa. Aqui em casa eu faço isso, separo as pilhas, as lâmpadas que não estão sendo utilizadas, a hora que junto um determinado volume, eu vou lá e encaminho. A população pode fazer o uso, porque está incluída dentro do convênio firmado com a prefeitura, e as empresas que querem fazer a destinação correta dos seus resíduos, elas têm que se formalizar a adesão à APAM, porque a destinação, né, a implementação da logística reversa, ela deve ser custeada pelo setor empresarial. Então, a Lei Federal de Resíduos Sólidos, ela prevê que o ônus financeiro incumbe ao próprio setor, né, dos fabricantes, comerciantes, importadores. Então, a APAM, a partir de uma remuneração bem módica, né, proporciona ao setor empresarial e comercial a possibilidade de se fazer a destinação correta. E hoje já é uma realidade, né, aqui na nossa região. Quando a gente fala de resíduos sólidos, é importante trazer à luz que nós estamos tratando de saneamento básico. Via de regra, né, a população assimila saneamento básico apenas com as ações de acesso à água potável e esgotamento sanitário. Mas quando a gente lê a Lei 11.445 de 2007, nós vemos que o manejo de resíduos sólidos constitui uma das 4 vertentes do saneamento básico. E por que isso é importante? Porque atrai a incidência dessa lei federal, que prevê princípios e diretrizes de extrema importância para a prestação desse serviço público. Por exemplo, né, a adoção de medidas que maximizem a eficácia das ações e de resultados, a prestação do serviço de forma adequada à saúde pública, a conservação dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, a adoção de medidas de eficiência e sustentabilidade econômica e a prestação regionalizada dos serviços com vistas à geração de ganho de escala, garantia de universalização e, principalmente, da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços. É a partir desses dois últimos incisos que eu mencionei que o Noroeste de Minas e o Alto Paranaíba iniciou uma movimentação, uma articulação entre os municípios para a prestação regionalizada dos serviços de manejo de resíduos sólidos, através dos consórcios que existem aqui na região. No Noroeste, o Convales, aqui no Alto Paranaíba, do CISPAR. E essa figura consorciada, ela é autorizada pela lei federal, né, 11.445, que prevê de forma expressa que o exercício da titularidade desse serviço pode se dar por meio de gestão associada, admitindo-se a formalização dos consórcios intermunicipais. Então, aqui na nossa região tem a perspectiva de regularização dos resíduos tem sido por meio dos consórcios. É obrigatório que os municípios façam a adesão a este caminho consorciado? Não. A lei prevê que é facultativa a adesão dos municípios a essas estruturas regionalizadas. Porém, a realidade é que, até hoje, aqui na nossa região, nós temos, né, entre o Noroeste e o Alto Paranaíba, na região de atuação aqui da coordenadoria, apenas um aterro licenciado e em regular funcionamento, que é o de Paracatu.
Patos de Minas tem um aterro que atende minimamente os requisitos e os dispositivos ambientais para funcionamento, mas ele não é licenciado. Então, a partir daí, vocês já podem ver que existe uma real dificuldade do município, de forma isolada, resolver esse problema ambiental da existência dos lixões. Então, os municípios têm buscado a solução consorciada. E o consórcio ele pode prestar diretamente os serviços, ou então ele pode fazer uma concessão dos serviços à iniciativa privada mediante a licitação. Aqui no Alto Paranaíba, esse é o projeto que tem sido, né, intensamente objeto de audiências públicas, reuniões, debates, né, na mídia, que é exatamente a previsão da concessão desses serviços através do consórcio CISPAR. E por que isso foi tão falado, né, no último ano e nesse ano? Porque a Lei 14.026 de 2020, ela promoveu alterações na Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela dispôs um prazo final para regularização da disposição final ambientalmente adequada. A princípio, esse prazo teria se encerrado em 31 de dezembro de 2020, mas ele poderia ser prorrogado até 2 de agosto de 2024 para municípios que tivessem população inferior a 50 mil habitantes, desde que cumprissem esses dois requisitos: a existência do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e a implementação de mecanismos de cobrança que garantam a sustentabilidade econômica e financeira. Nenhum dos municípios aqui da nossa região cumpriu esses requisitos, e de todo modo, então, assim, a rigor, eles estavam em mora desde 31 de dezembro de 2020. Mas o Ministério Público adotou esse último marco temporal, né, de 2 de agosto de 2024, como um recorte temporal para comprovação de medidas concretas voltadas à regularização dos resíduos. E como que se deu a atuação da Coordenadoria Regional de Meio Ambiente nesse tema? Aqui no Alto Paranaíba, no ano de 2022, os próprios prefeitos, naquela época, manifestaram interesse na solução consorciada via consórcio, e o CISPAR inscreveu, né, manifestou interesse num chamamento público realizado pela SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e foi contemplado em primeiro lugar para receber um estudo da viabilidade da implementação de uma solução consorciada. Então, o Estado, né, através de recursos, inclusive do Banco Interamericano, né, de Desenvolvimento, custeou um estudo que está beirando aí 4 milhões de reais para fazer todo o diagnóstico da situação dos resíduos dos municípios que aderiram, né, ao projeto do CISPAR, e para fazer o estudo de viabilidade de um projeto de regularização mediante a concessão à iniciativa privada. Então, foi exatamente essa intenção que os prefeitos manifestaram, que foi selecionada pela SEMAD, recebeu os estudos, e a partir de 2024 o estudo ficou praticamente finalizado e houve uma perspectiva real de sua implementação. E a partir dessa perspectiva, o Ministério Público fez uma intensa articulação com os municípios para promover as repactuações das obrigações que estavam, né, já pactuadas ou em TACs vencidos que estavam sendo executadas, ou em ações civis públicas, estabelecendo algumas diretrizes para essa regularização a partir, principalmente, da perspectiva de se regionalizar o serviço. E nessas repactuações, nós também incluímos o diagnóstico dos resíduos da saúde, da construção civil, dos pneus, que normalmente é um grande problema ambiental, da logística reversa e também da recuperação das áreas dos antigos lixões. No Noroeste, houve a mesma mobilização dos municípios, né? Eles deram início em 2021, os prefeitos assinaram uma carta de intenção para, de forma regionalizada, resolver esse problema, e hoje lá no Noroeste também nós repactuamos, né? Fizemos as celebrações de vários TACs, e temos um projeto bastante robusto pelo Convales, que inclusive recebeu
foi selecionado pelo Ministério do Meio Ambiente para receber 31 milhões de reais para a implementação da infraestrutura de todo o projeto regional. Então, a gente está com uma excelente perspectiva de encerramento progressivo dos lixões nas duas regiões. E essa atuação da coordenadoria possibilitou, né, culminou na celebração de 16 novos termos de ajustamento de conduta, com o encerramento de um passivo de 19 ações judiciais e 3 inquéritos civis. E essas ações judiciais, as multas, elas estavam em patamares altíssimos em face dos municípios. Então, foi um voto de confiança em que o Ministério Público afastou, no primeiro momento, a incidência da multa, mediante esse compromisso real de avanço da solução, principalmente regionalizada. Bom, para além dessa atuação jurídica de repactuação dos TACs, o Ministério Público tem apoiado projetos destinando medidas compensatórias ambientais para a sociedade mineira. Então, no Noroeste de Minas, eu citei aqui alguns projetos, né, com recorte de resíduos sólidos que foram custeados com valores de medidas compensatórias ambientais. O que é a medida compensatória? Quando o Ministério Público firma os termos de ajustamento de conduta ou eventualmente move uma ação civil pública e pede a reparação, inclusive pecuniária do dano, esse valor da reparação civil ou ele pode ir para um fundo de reparação de danos ou ele pode ser aplicado em projetos. Né? E no Ministério Público nós temos uma estrutura consolidada que atende a resolução conjunta do CNJ e CNMP para aplicação dessas medidas de valores de medidas compensatórias ambientais, que é a plataforma Semente, e também temos o nosso fundo, né, que é o FUNEM, um fundo gerenciado pelo Ministério Público, que permite a aprovação de projetos, inclusive na área ambiental. Então, né, nós apoiamos os projetos Acordo Social, Incentivo à Compostagem Familiar e o início da implementação do Serviço Regional de Resíduos no Noroeste de Minas. Eu vou mostrar algumas imagens para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem o que são esses projetos. E no Alto Paranaíba, nós fizemos também a destinação de projetos, só um destaque, né, para a gente ter noção da dimensão dos valores. Aqui para o Noroeste de Minas, só em projetos de resíduos, e no último ano, o Ministério Público destinou cerca de 2 milhões e 300 reais de valores de medidas compensatórias ambientais. O que reflete que nós estamos trabalhando muito, né, para, inclusive, obter o ressarcimento do dano nos casos de constatado dano ambiental na esfera civil. E no Alto Paranaíba, igualmente, nós fizemos o apoio ao projeto do Recicla Rio Paranaíba, para coleta seletiva com inclusão de catadores, e recentemente fizemos a chamada de projetos socioambientais aqui na região, e contemplamos 4 projetos que vão ser executados em Patos de Minas e região, relacionados também à destinação correta de resíduos. Então, o Descontaminas, ele prevê a aquisição de equipamentos de tecnologia para potencializar a logística reversa que foi iniciada aqui na região. Então, tem um equipamento que descontamina a lâmpada e permite o seu transporte adequado, né, para o setor industrial correspondente, e um segundo equipamento que ele faz o tratamento do isopor, que até então o isopor ele era visto como um material que não tinha tratamento e deveria ir para os aterros. E hoje o setor industrial desenvolveu uma tecnologia em que eles fazem uma compressão do isopor, então há uma redução do volume, ele fica bem compacto, e atualmente tem uma empresa no sul do país que utiliza esse material para fazer rodapés, né, fazer esses acabamentos de marcenaria, mas utilizando o isopor. Então, antes, isso está demonstrando, né, o interesse do mercado em aproveitar os produtos que são gerados pela atividade humana. E em Biquinhas, né, um município pequeno aqui da nossa região, vai ter implementação de biodigestores, que são equipamentos que fazem o tratamento do resíduo orgânico que é gerado na residência. Então, em vez de jogar o resto de comida no lixo, a pessoa destina para o biodigestor, ali é gerado um gás, e o gás alimenta o fogão. Então, a pessoa não vai precisar mais comprar o gás de cozinha, né, que vem da exploração ali do petróleo, né? Ela vai utilizar um gás a partir do resíduo orgânico gerado na sua própria residência.
O projeto Conexões Sustentáveis, ele vem para fazer um diagnóstico mais preciso da situação dos catadores, para a gente poder reforçar a formalização das associações que existem aqui na nossa região, que estão desestruturadas. E o Patos Constrói Limpo vai ser um projeto com foco aqui em Patos de Minas, para elaborar o plano de gestão de resíduos da construção civil, que hoje é um grande problema que o município enfrenta, que é o descarte irregular desses resíduos de construção em lotes vagos, em beira de estrada, e além disso, né, os grandes geradores de resíduos da construção civil, que de fato eles são os responsáveis por esse gerenciamento, hoje fazem destinações para vossorocas, que podem até estar licenciadas para o recebimento desse resíduo, mas o que a gente sabe é que, na verdade, o resíduo vai todo misturado com resto de tinta, com material reciclável, então, na verdade, está havendo uma contaminação ambiental pelo descarte irregular desses resíduos aqui, não só em Patos de Minas, né, mas em grande parte dos municípios da região. E aqui algumas imagens, né, desses projetos, o acordo social e de compostagem familiar que está sendo realizada no noroeste de Minas. O acordo social ele é um grande projeto de mobilização e de educação ambiental que está sendo realizado. E a compostagem familiar é a entrega das composteiras com capacitação para as pessoas que se inscrevem no projeto. Elas recebem de forma gratuita, porque está sendo custeado por medida compensatória destinada pelo MP. Elas recebem as composteiras e aprendem a tratar os resíduos orgânicos nas suas próprias residências. E aí o composto, né, o composto orgânico ao final pode ser utilizado no quintal, na horta, e o retorno tem sido assim muito positivo, o pessoal está gostando demais desse projeto. Uma imagem, né, real de um lixão, Rio Paranaíba, antes o lixão era, né, esse não é de Rio Paranaíba, mas era bem similar, e a gente tinha os catadores que trabalhavam no lixão. E lá no dia 2 de agosto de 2024, no último dia do marco temporal, o prefeito da gestão anterior encerrou o funcionamento do lixão. Muito bem, mas ele esqueceu que, para além de encerrar o lixão, ele deveria fazer a inclusão socioprodutiva dos catadores. E lá a gente teve um trabalho assim emergencial, intenso, porque haviam famílias trabalhando no lixão que elas precisavam ser reinseridas no mercado. E então, como lá em Rio Paranaíba já havia uma estrutura de unidade de triagem que não vinha sendo utilizada, ela estava pronta, mas sem uso, e devidamente licenciada, os catadores já foram destinados para trabalhar na triagem e a gente alinhou o início da coleta seletiva. Então, lá, a associação de catadores que estava irregular foi regularizada, eles receberam os equipamentos de segurança e agora eles estão trabalhando num ambiente salubre, né? E com perspectiva aí de formalização do contrato, a prefeitura irá contratá-los para eles continuarem a coleta seletiva. Então, eles saíram de uma situação de degradação para uma situação de dignidade. E aqui ao lado, né, eu trago um exemplo do projeto do Noroeste, da Central Municipal de Recuperação de Resíduos, aquele projeto que nós apoiamos, né, do Serviço Regional, ele prevê a implementação dessas centrais municipais de recuperação de resíduos, onde vai ter um local para o tratamento dos orgânicos, que vai fazer a compostagem, um local para receber os secos, né, onde os catadores vão ser integrados para fazer a triagem dos recicláveis, já vai ter uma área para fazer um beneficiamento dos resíduos da construção civil. Então, é um local que vai tratar efetivamente os principais resíduos gerados dentro do município. E já é um projeto que tem sido muito elogiado e em breve essas estruturas vão estar implementadas aí no Noroeste. Bom, e agora, né, como que o tema resíduos sólidos ele dialoga com a advocacia? Porque até então eu trouxe, né, um panorama da legislação, a atuação do Ministério Público e a advocacia. Bom, as empresas e o setor público eles precisam cumprir a legislação ambiental e tem um grande nicho de mercado porque na verdade, né, grande parte dos municípios e das empresas não cumprem essa legislação. E hoje a gente sabe que as empresas, elas têm essas práticas de ESG, né, que é a avaliação do desempenho em termos de práticas ambientais, sociais e governança corporativa, e elas precisam, né, avançar
no cumprimento da legislação ambiental. Então, existe um grande campo de consultoria para empresas, para orientá-las no cumprimento correto da legislação, orientá-las sobre o gerenciamento dos resíduos gerados por suas atividades, estruturar a logística reversa. Então, aqui a gente tem em Patos de Minas, né, grandes. Tem supermercados, tem grandes lojas que trabalham na parte de construção civil, eletrônicos, que elas precisam formalizar a destinação correta desses resíduos. E em Patos de Minas, hoje, nós temos um local adequado, né, por meio da APAM. Essa conexão do setor empresarial com a APAM, ela é essencial, né? E isso é um nicho que a advocacia pode fazer essa conexão, né? E essa orientação das empresas nesse sentido. Além disso, existe uma demanda, né, para análise de contratos e estatutos de associações, ONGs e institutos que atuam no terceiro setor, relacionados à captação e relacionados a projetos ambientais. Então, esse é um nicho também que está em crescimento. E as atuações, né, mais clássicas, que são as mais conhecidas e foram bem abordadas pelo Roberto na palestra de ontem, são as defesas em autuações administrativas, em ações civis públicas, em ações criminais. Dentro do tema criminal, né, eu destaquei aqui 2 principais crimes que vêm relacionados ao descumprimento da legislação dos resíduos sólidos, que é a ausência de licenciamento ambiental das estruturas de destinação final dos resíduos e principalmente o descarte irregular, que pode, né, se enquadrar no crime de poluição na modalidade mais gravosa ali, né, qualificada, prevista no parágrafo 2º do artigo 54. E como atuar em um caso concreto, né, trazendo o tema de resíduos? Vamos supor que uma empresa aqui de Patos de Minas, que trabalha, né, com pneus, seja uma oficina, uma revendedora, tem feito descarte irregular de pneus. E foi, né, em uma fiscalização, recebemos a denúncia de que ela estava fazendo descarte irregular às margens ali do Rio Paranaíba. Enfim, o órgão ambiental foi ao local, de fato constatou o descarte irregular por essa empresa e lavrou um auto de infração. A partir daí, como se dá a atuação, né, da advocacia? Vamos supor que o dono dessa empresa bateu lá no escritório falando que recebeu o auto de infração, a multa, e agora como ele deve proceder? Bom, em primeiro lugar, né, por que é tão importante integrar a advocacia desde da defesa administrativa, embora não seja, né, obrigatória, é altamente recomendável para se analisar se o auto de infração não padece de nenhum vício formal, então se ele cumpriu todos os requisitos da sua lavratura, se a infração, se o código está descrito corretamente. Então, essa análise detalhada é importante. Definição de estratégia, se vai aderir ao PECMA, se não vai, se vai recorrer ou se vai efetuar o pagamento da multa. É importante que a advocacia faça esse contato com o setor, né, empresarial e também com os munícipes para destacar a importância da atuação do advogado desde essa fase, tá certo? Num segundo lugar, num segundo momento, né, diante da responsabilidade civil, o próprio decreto ele prevê que, uma vez lavrado o auto de infração, como ele pode ter consequências cíveis e criminais, uma via do auto de infração é encaminhada ao Ministério Público. A partir da chegada do auto de infração ou do REDS ao Ministério Público, instaura-se o inquérito civil, que é um procedimento de investigação de natureza civil, voltado à identificação do dano e à adoção das medidas de regularização e reparação ambiental. Bom, como que se dá, né, a atuação da advocacia no inquérito civil? Também é extremamente importante que a pessoa, desde o início, seja acompanhada por advogado. Se a pessoa chegou, né, no escritório com uma notificação, prazo em cima da hora, o que é importante? É importante que os advogados sejam diligentes de, ainda que seja no último dia do prazo, né, se a pessoa bater lá, apresentar uma manifestação do inquérito civil, informando que foi procurado pela pessoa a partir da notificação,
porém foi procurado apenas nessa data e solicita um prazo complementar de X dias para resposta, com disponibilização, né, de vista dos autos, vista integral. Essa é uma primeira diligência, que a partir daí vocês vão ter acesso ao inteiro teor do inquérito civil, compreender os eventuais elementos já produzidos e traçar a estratégia de defesa. Ontem o Roberto mencionou que normalmente o Ministério Público já instaura o inquérito civil e manda a minuta de TAC pronta, quase não havendo espaço, né, para dilação probatória, para instrução probatória no inquérito civil. Isso é muito a realidade realmente das comarcas, né? No dia a dia da atuação ambiental. Mas quando o caso é de maior alcance, de maior complexidade, as promotorias pedem o auxílio da coordenadoria regional, aqui nós fazemos a instrução do inquérito civil, né? Nós notificamos a parte para apresentar a documentação comprobatória, para prestar informações sobre as providências já adotadas para regularização do fato. Então, existe esse espaço de produção probatória dentro do inquérito civil. E a principal dica, né? A Thaís, quando fez contato aqui comigo, ela sugeriu 2 temas, né? Ou resíduos sólidos, ou eventuais assim, dicas para evitar, para potencializar a qualidade da atuação da advocacia na área ambiental. E a principal dica é que busquem se antecipar e resolver as questões na esfera extrajudicial, evitando-se, né, a omissão para se defender apenas em ações judiciais. Isso tem sido, assim, um grande êxito quando a gente consegue resolver extrajudicialmente, porque em pouco tempo nós já temos a delimitação da responsabilidade e realmente hoje a gente tem visto uma mudança de posicionamento dos empreendimentos no sentido de querer regularizar e não querer litigar, né? E isso tem sido reconhecido como um valor. A segurança jurídica de o quanto antes eu souber as medidas de regularização, né, é muito melhor do que eu me submeter a um processo que eu não sei qual será o deslinde, né, o final dele. Então, a orientação na tramitação do inquérito civil e para a celebração do termo de ajustamento de conduta é extremamente importante. Nas notificações aqui que nós fazemos na coordenadoria, embora não seja obrigatória a participação do advogado na celebração do TAC, porque a gente está num processo que tem natureza ainda administrativa, né, lato sensu, nós colocamos sempre a ressalva de que é facultado o acompanhamento por advogado, né, porque a gente vê os benefícios e a diferença que é quando a parte está bem instruída por um bom advogado que entende de direito ambiental. Caso não haja êxito, aí realmente resta a defesa em ações judiciais. Mas mesmo nas ações judiciais, a melhor estratégia é buscar demonstrar que as medidas de regularização já estão sendo adotadas e buscar, né, celebrar eventual acordo no curso de ação judicial. E além disso, né, na esfera criminal, também precisa haver essa divulgação da importância de receber a orientação do que é firmar uma transação penal, subscrever um acordo de não persecução, né, aceitar o SUSPRO ou não. Então, o SUSPRO já vai ter necessariamente processo judicial, né, mas transação penal e a NPP é importante, né, a gente vê que faz muita diferença quando a parte está bem acompanhada por um advogado especializado. Agora eu trouxe aqui alguns pontos, né, de atenção aí para a advocacia na negociação de TAC com o Ministério Público. Claro que para além de conferir as obrigações substanciais, né, as obrigações que vão ser assumidas, de regularizar em X dias a atividade, dar início em X dias ao processo de licenciamento, para além das obrigações em si, é importante que as partes, né, tanto o Ministério Público, se atentem ao disposto no artigo 815 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, que quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Então, a Corregedoria do Ministério Público, ela nos orienta a já fixar um prazo no título executivo
caso a gente venha a executá-lo, que já esteja pré-definido qual vai ser o prazo para cumprimento da obrigação. Essa aqui eu trouxe, é uma cláusula padrão dos nossos TACs, né? Que a gente prevê que, para fins do disposto no artigo 815, caso proposta a execução da obrigação de fazer, as partes acordam que o prazo de cumprimento seja de 30 dias. Então, é importante vocês verificarem no caso concreto, de acordo com o cliente, ou a complexidade da obrigação, eventual ajuste nesse prazo. E se por um acaso o TAC encaminhado não tiver essa previsão, também é importante que se faça, porque caso venha a ter uma execução, vocês já vão saber, né, de antemão, qual seria o prazo para o cumprimento da obrigação. Uma outra cláusula sensível aí para a advocacia é blindar o cliente no caso de descumprimento de um termo de ajustamento de conduta. Via de regra, o Ministério Público coloca a cláusula padrão que o descumprimento injustificado das obrigações, total ou parcial, implicará a incidência da multa diária. E se é um empreendimento maior, a gente coloca R$ 1.000. Se é pessoa física, às vezes vai R$ 100 por dia, e essa multa é destinada ao FUNEMP. Bom, então, quando vocês fazem a análise do TAC, às vezes todas as obrigações estão corretas, mas vale também a atenção para a questão da multa diária. Além de negociar o valor, né? Se R$ 1.000 está excessivo para o cliente, é importante se atentar para eventual limitação temporal de incidência ou teto máximo, né? Então, a depender do caso, nós colocamos esse tipo de limite para dar uma segurança para a parte. Ela fala: não, eu vou cumprir, mas vai que acontece alguma coisa, eu não consigo cumprir e a multa é muito alta. E aí é razoável que eventualmente se coloque uma limitação proporcional à capacidade econômica, à gravidade dos fatos. Então, em alguns casos, o Ministério Público coloca essa limitação. Isso é importante, né, para que o cliente saiba que mesmo que ele descumpra o TAC, ele não vai perder a fazenda, digamos assim, né? Ontem foi até um exemplo que o Roberto deu, que a multa ficou tão alta que a fazenda está sendo penhorada. Então, é importante a gente ter uma proporcionalidade. Outra dica, né, que eu trago, no que diz respeito à multa diária. O artigo 397 do Código Civil, ele é expresso. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, ela constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, caso não haja termo, né, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Grande parte das obrigações dos TACs, elas já são positivas, líquidas e já tem a previsão do termo. Mas, eventualmente, pode acontecer do cliente ter assinado o TAC sem orientação, né? Já chegar lá para vocês com uma execução em curso. Então, é importante se atentar, né, a essa previsão da interpelação. E, principalmente, o artigo 190 do CPC, ele permite, né, a celebração de negócios jurídicos processuais, que podem ser realizados, inclusive, antes do processo. Eu assisti, tem mais ou menos umas 2 semanas, uma palestra do Fred Didier, que ele deu exatamente esse exemplo que eu trago aqui para vocês. Ele, numa negociação com o Ministério Público, enquanto advogado negociando, ele negociou uma cláusula de notificação prévia, para que antes da execução do TAC, o compromissário fosse notificado, né, para demonstrar o adimplemento da obrigação, para que a execução apenas do TAC acontecesse, se ele não demonstrasse o adimplemento ou se não houvesse resposta à notificação. Então, é um mecanismo de segurança de que, antes do MP executar o TAC, é possível que as partes construam essa cláusula de uma notificação prévia. E isso acontece muito. Vou dar um exemplo bem clássico, né? A parte se obrigou a promover a retificação da inscrição do imóvel rural no CAR, declarando a reserva legal em 20%, sem o cômputo de APP, no prazo de 90 dias. Então, assim, a obrigação está positiva, líquida e tem o seu termo. Em 90 dias, ela tem que demonstrar para o Ministério Público que ela fez a retificação. Passou os 90 dias e ela permaneceu inerte. A rigor, o MP já pode executar o TAC, né? A gente já tem a obrigação ali descumprida. Mas
Aqui na coordenadoria a gente tem a cautela, porque nós temos equipe técnica, né, ambiental, e a gente pede para a equipe técnica acessar o sistema, verificar se a parte assim cumpriu a obrigação, mas não comunicou ao Ministério Público, para a gente evitar de judicializar de forma desnecessária. E várias vezes isso acontece, né? É até uma falha no acompanhamento do TAC. A parte tem que entender que a função do advogado não é apenas na assinatura do TAC. É muito importante que o advogado auxilie a pessoa no cumprimento, acompanhar até a finalização do cumprimento de todas as obrigações. Então, aqui, caso vocês, né, façam a inserção dessa cláusula, o MP notificaria, normalmente no endereço eletrônico informado, a gente pede um da parte, um do advogado, né? E aí, provavelmente, o advogado iria responder, sabe? Às vezes a parte acha que ela faz a retificação sozinha e automaticamente a informação chega ao Ministério Público. E não é assim que funciona, né? Então, é um mecanismo de segurança para blindar os clientes de uma execução de um TAC, né, sem uma prévia notificação, tá certo? Então, em linhas gerais, eu busquei trazer aí um panorama dos resíduos sólidos e, e também, né, algumas dicas práticas de atuação da advocacia nessa temática. Obrigada. Ouro, doutora Carolina. Nossa, muitas informações relevantes, principalmente essa questão de resíduos sólidos, né, que está sendo tratada com muita ênfase no nosso município, né, aqui em Patos, Uhum. e dicas de ouro para o exercício da nossa advocacia. Nossa, se a senhora Ontem, puder disponibilizar esse material com a gente está tá repassando para os certo. inscritos. Ontem eu Muitas estava até informações boas. conversando, né? Não sei se vocês sabem, meu marido ele é defensor público. Eu falei assim: será que eu entrego essas dicas para a advocacia? E ele falou: De entrega, ouro. Carol. Realmente são dicas valiosas, viu? Uhum, Principalmente, né, para quem está ingressando agora no exercício da advocacia, até para a gente mesmo, né? Porque tem muita coisa que a gente passa desatento, essas questões das cláusulas. uhum. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Pergunta da Bruna. Considerando o programa Bolsa Reciclagem do governo de Minas, que tem como objetivo incentivar financeiramente associações e cooperativas de catadores pelos serviços ambientais prestados, a senhora tem conhecimento de já existem associações ou cooperativas de Patos de Minas cadastradas e em atividade no programa? Talvez seria uma ótima opção para eles. Atualmente em Patos de Minas, a gente não está com associações e cooperativas formalmente organizadas, tá? A gente tem, né, aqui na região, algumas associações em Paracatu, João Pinheiro e Rio Paranaíba que estão formalizadas e estão começando a conseguir fazer o acesso à Bolsa Reciclagem. E a intenção nossa, a gente já está em tratativa bem estreita com o município para apoiar nesse diagnóstico e, se for o caso, reativação das associações que antes atuavam. Qual foi o problema assim, com essa desmobilização das associações? O marco do terceiro setor, né, a lei que regulamenta o terceiro setor, quando ela foi publicada, ela realmente atingiu as associações dos catadores, porque antes o próprio município prestava o apoio técnico, contábil, para possibilitar a regularidade, o funcionamento regular dessas associações. Quando isso não foi mais possível, porque afinal o município ele tem que contratar o serviço, então ele não pode prestar o serviço de regularizar a associação e ao mesmo tempo confiar de que está tudo certo. Haveria uma confusão ali, né, dos papéis. As associações não conseguiram manter a contabilidade em dia e isso elas se desestruturaram, né? Então a gente está com esse projeto de apoio para fortalecimento das associações, tá? Eu estou até abrindo aqui para conferir se tem alguma aqui da região já cadastrada e eu já respondo aqui no chat. Mas de Patos de Minas ainda não tem. Doutora, Oi. eu vou comentar uma questão. É a Michele, eu sou coordenadora do curso de Direito da FPM e a gente tem um projeto de regularização de ONGs que já funciona há muito tempo dentro da nossa clínica jurídica. E aí, se a senhora
na iniciativa tiver alguma ONG interessada e quiser o apoio jurídico a clínica dá, viu? A gente já tem um treinamento, a gente já tem toda a sequência, o que que faz, como faz. Inclusive, a gente tem uma guia publicada para auxiliar essas ONGs. É um trabalho que a gente tem desde 2020. Começou na pandemia, durante a pandemia. A gente Excelente. visualizou 6 ONGs em Patos, só que eram de outros setores, nunca procuraram a gente da parte ambiental. Excelente. Bom saber que a gente coloca, né, mais essa parceria na superação das dificuldades aí da implementação da coleta Vou seletiva com deixar a inclusão dos catadores. isso, eu vou deixar o link da nossa guia que está publicada, da sequência, porque de outros locais, se quiserem seguir o passo a passo, consegue regularizar a ONG, viu? Uhum, obrigada. E na sua opinião, doutora Carolina, como que o setor público ele poderia acelerar essa transição dos lixões para os aterros sanitários, especialmente nesses municípios com baixa arrecadação? Na verdade, a gente já tem os projetos, né, em fase final, que os consórcios hoje são a grande oportunidade dos pequenos municípios, porque os grandes municípios conseguem resolver sozinhos, eles têm sustentabilidade e viabilidade técnica e econômica, os pequenos não. Então, a gente tem fomentado esse diálogo para os pequenos municípios e a perspectiva, esse projeto de lei que foi recentemente aprovado aqui em Patos de Minas e está sendo aprovado, que é um projeto padronizado, né, aqui nos pequenos municípios da região, eles autorizam, né, que o CISPAR assuma a titularidade do serviço, implementam os mecanismos de sustentabilidade econômica e a gente o CISPAR já está com o projeto pronto para concessão para iniciativa privada. Então, vai havendo, né, sequência do projeto, que agora, a partir da aprovação de Patos de Minas e patrocínio, ele tem viabilidade real, vai haver uma licitação e a empresa concessionária, a partir do ano 1, ela já vai fazer a coleta de todos esses pequenos municípios que aderiram e de Patos de Minas também, para um aterro licenciado e a partir do ano 5 do projeto, ela vai ter já o aterro próprio da concessionária. Tá? Até então, ela vai utilizar alguns aterros licenciados que a gente tem na região. Tem Uberlândia, tem Bambuí, tem Uberaba, enfim, ela vai ver economicamente para qual aterro ela vai encaminhar. Mas a perspectiva de encerramento dos lixões, ela é imediata a partir do início da concessão. E aí, o que a gente tem que fazer de forma concomitante é fazer a inclusão socioprodutiva dos catadores. Até o início da prestação pela concessionária, se tudo ocorrer bem na licitação, esse serviço vai começar a ser prestado por volta de agosto do ano que vem. Então, a gente tem um ano para fazer esse diagnóstico e formalizar o máximo possível das questões dos catadores para eles já serem mapeados nesses sistemas, tá certo? Então, a Certo. perspectiva é muito real, isso no Alto Paranaíba. No Noroeste também, eles vão receber esse valor de 31 milhões, se todos os municípios aprovarem a lei de sustentabilidade econômica, e aí vai ter o recurso para implementar as estruturas das centrais municipais, os caminhões da coleta seletiva, e acredito que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, o cenário já esteja bem diferente. Ótimo. O Rafael, engenheiro da Associação Aminor, gostaria de saber se a senhora saberia indicar algum recurso, programa ou linha de apoio disponível para aquisição de equipamentos, como esteiras para unidades de triagem de resíduos sólidos, que possa ser pleiteado pelos municípios da região noroeste de Minas Gerais. Tá. Diretamente pelo município, o FUNEMP do Ministério Público, ele está precisando de projetos, está com um volume alto de recursos e não está recebendo projetos dos municípios. Então, os municípios podem apresentar projetos ao FUNEMP. Isso, assim, o recurso está lá, está aguardando realmente a apresentação de projetos. Inclusive, vários aí do Noroeste receberam caminhões, né, pelo FUNEMP, para coleta seletiva. E a mesma coisa pode ser feita. Agora, o MP tem um diálogo muito próximo com as associações dos catadores aí do Noroeste. Porque a gente tem além do CAOMA, que é do meio ambiente, a gente tem o órgão que chama CIMOS, que é de Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social. A linha com os catadores é bem articulada com a CIMOS e junto também, pano de fundo, o meio ambiente trabalhando. E
A partir da articulação da CIMOS, as associações de catadores já apresentaram projetos para a plataforma Semente, que aí são, né, entidades do terceiro setor que fazem a proposição do projeto, e já foram contempladas, inclusive, eu contemplei 2 projetos recentemente para associações de Paracatu, tá? Para aquisição de equipamentos mesmo. Então, tem esses 2 caminhos, o próprio município solicitar via FUNEMP, ou a associação estando regularizada, e aí a importância da regularização, ela pode propor projetos na plataforma Semente. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui, acredito. Agradecemos muito em nome da Comissão de Direito Ambiental, doutora Carolina, pela sua palestra, foi muito enriquecedora. E se puder contribuir com o material para a gente estar repassando também ao pessoal. Bom dia e muito obrigada. Pode deixar. Eu que agradeço, estou à disposição. Sucesso, eu espero ver a advocacia ambiental crescendo e se fortalecendo aqui na nossa região. Se Deus quiser. Obrigada.